Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui para mais um vídeo no canal, né? Depois de muito tempo sumida, mas sempre eu tô tentando aparecer aos poucos, tá? Hoje eu quero falar a respeito exatamente do que vocês já acabaram de ler aí no título do vídeo, que é Risperidona, né? Medicação. Tem muitas pessoas curiosas, muitas pessoas que perguntam se Melissa faz uso de alguma medicação, e sim, Melissa faz uso de medicação, uso contínuo, né? E a medicação que Melissa faz uso é o Risperidona, tá? Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, antes de eu começar a falar sobre o processo, por que Melissa teve que fazer uso de medicação. E também quero falar um pouco também a respeito do Risperidona, e eu tô dando aqui relatos meu, tá? Sobre o que eu achei, o que eu achei fazendo uso na minha filha, não sobre as outras pessoas, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o autismo ele não tem cura, tá? A medicação ele não vai curar o autista, ele não vai tirar, não vai fazer com que Melissa pare de ser autista, não. A medicação é para tratar as comorbidades que vêm com o autismo, né? Comorbidades essas que tendem a melhorar com a medicação. Então vamos lá. Para que serve o Risperidona? Eu tô com um caderno aqui que eu faço as minhas anotações para não esquecer de nada. Ele ajuda no controle dos sintomas de pacientes que sofrem com esquizofrenia, além de outros transtornos, como alucinações, demência, ansiedade, e até mesmo irritabilidade associada ao espectro autista. As comorbidades que vêm no autismo, elas podem variar, tá? De autista para autista. Então, não é todas as comorbidades que Melissa tem que todos os autistas têm, tá? Então, pode variar. Assim mesmo como o autismo em si, né? Cada um tem seu nível de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. As mais comum, né, as mais comuns das comorbidades que vem com o autismo são, citar aqui algumas, porque são várias, né, ansiedade, depressão, TOC, né, que você já ouviu falar sobre essa sigla, que é o TOC, né, que significa transtorno opositor desafiador, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a epilepsia e o distúrbio do sono, né, que vem com o autismo aí. Distúrbio e também o distúrbio gastrointestinais e alimentares. A Risperidona, ela pertence à classe de antipsicóticos de segunda geração e tem a função de equilibrar os neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina no cérebro. A dopamina, ela leva informações ao cérebro para várias partes do corpo. E a serotonina tem a função de trabalhar nos sentidos, né? Trabalhar nos sentidos de satisfação, bem-estar, regula o humor, o sono, a libido, a ansiedade, o apetite, a temperatura corporal, o ritmo cardíaco e a ansiedade. Então essa é a função que tem essas duas, a dopamina e a serotonina. Além disso, a dopamina, ela também é responsável por controlar o humor, a ansiedade e o sono. E agora eu vou falar para vocês quais são os efeitos colaterais do Risperidona. Como qualquer uma medicação, qualquer outra medicação, sem ser só Risperidona, cada medicação vem na bula os efeitos colaterais, né? E a gente tem que ficar observando. Então, com o Risperidona não ia ser diferente. Não é que ele não tem seus efeitos colaterais, ele tem, né? Então, eu vou falar aqui alguns dos efeitos colaterais. Alguns, não são todos, né? A fadiga, febre, sede, vômito, constipação, boca seca, náusea, hipersecreção salivar, aumento de peso e apetite, incontinência urinária, tosse, coriza e congestão nasal. Esses são alguns efeitos colaterais do Risperidona. Pronto. Falei até aí um pouco para vocês, né, resumidamente, o que é o Risperidona, para que ele serve. E sim, antes que me pergunte, o Risperidona pode ser usado a partir de que idade? O Risperidona pode ser usado de criança a partir de 2 anos. Claro, com prescrição médica, né? Então, eu vou contar pra vocês como que foi o processo de Melissa fazer uso do Risperidona. Assim que a gente foi fazer a nossa avaliação com a neuro, pela primeira vez, que foi em maio,
se eu não me engano, 19 de maio, foi isso mesmo, agora eu vou fazer um ano agora. 19 de maio, de cara, eu contei tudo que ocorreu, que eu vou fazer um vídeo pra vocês relatando como que eu descobri, né, o autismo em Mel. E aí, de cara, ela já deu o relatório médico, né, diagnosticando a Melissa com autismo. E aí, gente, assim que a gente foi fazer a nossa avaliação com a neuro, né, de cara, a neuro não prescreveu nenhum tipo de medicação. Ela só me escutou e eu falei com ela que a Melissa estava fazendo uso do Calmin e tinha acabado de sair da pediatra, a pediatra tinha mandado fazer também fórmula de 4 tipos de florais, né? E ela não é ótimo, então você começa a usar e depois na próxima avaliação, no seu próximo retorno, você vem me contar o que você achou, tá? E aí eu vim pra casa, comecei a fazer uso com Melissa, mas gente, a minha experiência com Calmin e com esse florais de Bach, acho que é assim que se pronuncia, que é formulado, tem que mandar fazer, é 0. Aqui é como se estivesse bebendo água. E ela não prescreveu. E aí, quando eu fui na emergência, né, levar a Melissa para poder tratar, acho que um mês depois de uma gripe, né, que tava com mais de dias com uma tosse que não passava de jeito nenhum, o doutor, né, eu me lembro que eu não falei pra ele em momento nenhum que Melissa era autista, a gente não tava com nenhum tipo de identificação. E aí eu já sabia do jeito de Melissa, quando se referia a ida a médico, né? Melissa não aceitava o toque, Melissa chorava, ela não deixava ninguém tocar nela, né? E aí quando o médico falou assim mesmo, fale mãe, o que é que te trouxe aqui? E aí eu comecei a falar, e aí ele queria escutar ela, né? Botar o aparelho pra escutar o pulmão, essas coisas. Ele falou assim, me coloque ela aqui na maca. Ah, gente, ali eu já sabia que meu mundo ia cair, ia desabar ali. Só quem é mãe de autista que sabe que o filho tem essa baixa limiar frustração, essa irritabilidade, essa agressividade com si própria, vai sentir na pele aí o meu sentimento naquele momento. E aí eu fiz o que ele mandou. E, gente, Melissa começou a se debater, começou a se chorar. E ela pegou, se levantou assim, se inclinou e pegou a cabeça e pá, bateu, gente, na maca. E se não tivesse uma proteção, partia a cabecinha dela. Foi tanto que o médico ainda olhou, abriu o cabelinho dela. Nossa, olhou pra ver se machucou. E ela não, sabe, não passou a mão na cabeça. Ela tava chorando porque ela já não queria que fosse atendida. E aí o médico falou assim, nossa mãe, ela tem muita irritabilidade. Eu falei, ela é autista. Ele falou assim, nem precisa a senhora me dizer, eu já percebi. E eu tenho certeza, gente, que esse médico ele tem alguma especialidade em autismo, porque eu senti, né, pela conversa dele, ele me explicou muita coisa. E ele falou assim, nossa, essa criança faz uso de alguma medicação? Eu falei, no momento não, a gente tá só com Calmin e com florais de Bach, que são 5 florais que a pediatra passou. Aí ele fez uma cara, aí ele falou assim, e o que você tá achando do uso dessas medicação chá, que é um chá, não é nem medicação. Aí eu falei assim, ó, doutor, tá como se estivesse tomando água. Ele realmente, você não vai ter resultado nenhum com ele, realmente. Essa criança precisa fazer urgentemente o uso do Risperidona, eu vou prescrever aqui pra você. Se você não conseguir pegar ali no CAPS, que é onde a gente pega as medicações, você pode comprar. E eu saí de lá com a receita e senti a necessidade que ele queria conversar muito comigo a respeito sobre o autismo. E a gente ainda ficou conversando algumas coisas, ele me fez várias perguntas. E ele ainda falou assim, quando você quiser, pode vir aqui, eu tô de terça-feira, pode vir me procurar. Até hoje ele trabalha. Então aí, a partir desse momento, eu me lembro que eu nem fui pegar de graça no SUS, ainda fiquei em casa ainda, fui pesquisar mais a respeito do Risperidona, fui ouvir outras mães. É claro que a gente não vai fazer comparação, mas ouvi relatos de outras mães, tanto no YouTube, no Google. E aí depois eu comecei a dar e comecei a ficar observando Melissa, né? E aí chegou o retorno da gente na neuro pra poder a gente levar o resultado do eletrocefalograma. E aí lá eu falei com a doutora, doutora, eu não tô ouvindo resultado nenhum no Calmin e nem nos florais que a pediatra passou pra Melissa. E eu fui levar a Melissa pra curar uma gripe, né, na emergência, e a reação dela, o comportamento dela agressivo, deixou o médico, sabe, de boca aberta, e ele prescreveu o Risperidona. Ela, não, ótimo, fez muito bem, eu ia passar pra você, mas porém eu queria que você me relatasse o que você estava achando ao fazer o uso do Calmin e dos florais. Não, eu vou passar mais receita aqui pra você, porque caso o retorno é longo agora, né, depois do resultado do encefalograma, vai ser maior o prazo para você retornar, vou passar mais receita. Você viu algum resultado com o Risperidona? Eu tinha pouco tempo, gente, usando o Risperidona, não tinha nem um mês ainda, deve ter seus 15 dias, 20 dias usando depois da emergência para retorno para neuro. E eu falei com ela que sim, que melhorou muito, muito mesmo. Inclusive ela viu a fisionomia de Melissa, tinha mudado completamente, gente, completamente mesmo. Então, Risperidona para mim é
da água pro vinho. Então, eu só tenho só experiências boas com risperidona, da minha percepção de mãe de Melissa. Claro que tem outras mães que têm outra percepção. É claro que tem neuro que não prescreve nenhum tipo de medicação para criança, prefere deixar só nos calmim, só no calmim, no florais de best, nos óleos essenciais, sabe? Tratando de uma outra forma. Mas se eu soubesse que ia me ajudar muito, eu já teria dado muito antes, né? Eu só não dei antes porque a gente não tinha ido no neuro antes, né? No caso de fevereiro para maio demorou um tempinho. Por conta de achar, é muito difícil, gente. Mesmo você tendo dinheiro e ser pelo SUS, é muito difícil você achar uma vaga com neuropediatra. Mas é só pontos positivos, até aqui. E eu fico sempre observando. É claro que de vez em quando aparece uma coisinha ali, né? Quando faz a alteração da dosagem, eu percebo a congestão nasal, fica por mais ou menos um mês, a criança como se tivesse gripada, porém ela não tá com nenhum sintoma de gripe, e aquele chiado, igual você está ouvindo a minha voz de gripe aqui agora, sabe? Aquele nariz como se estivesse cheio de secreção. Então, mas depois disso passa. É um dos efeitos colaterais do risperidona, porém não é o tempo todo, é só quando a gente faz ao momento da medicação. Coisas que eu também percebo no momento é um suor excessivo, um cheiro de CC bem forte debaixo das axilas, né, que creio eu que é por conta do hormônio. E quanto ao ganho de peso, eu ainda não posso falar pra vocês que o risperidona tá causando Melissa aumento de peso, porque a gente tá sendo acompanhada com a nutricionista, tá? Então, no momento, a gente também tá de olhos bem atento contra o peso de Melissa. Se você for olhar Melissa, bebê, fotos de Melissa atrás, Melissa sempre teve bochechão, sempre fortinha. Claro que agora ela cresceu e ela tá bem fortinha. Mas contra isso, a gente tá de olho. O risperidona, ele passou 0,25 miligrama, né, mlzinha, a seringa. A dose mais baixa que tinha, ele passou. E aí a gente começou, aí ele passou para fazer uso uma vez só, que era durante a noite. E mudou muito. Mudou a seletividade alimentar, ela começou a comer. É claro que com a sua seletividade alimentar, mas começou a comer mesmo aquilo que ela gosta, ela começou a comer. Água ela já tomava, a Melissa foi uma criança que sempre gostou de água, mas melhorou a irritabilidade. Não é que tirou a irritabilidade dela, não, a Melissa continua com a irritabilidade, porém diminuiu a intensidade, gente, diminuiu bruscamente a intensidade. Começou a obedecer comandos, coisa que Melissa não obedecia regras nenhuma. Melissa hoje eu quero prova você. Manda a Melissa pegar uma coisa, fazer uma coisa e ela não fazer, ela faz. Hoje ela começou a obedecer comandos, obedecer regras. Ela tá com é claro, gente, isso ao decorrer um longo processo de tempo. Começou com 0,25. Eu permaneci um bom tempo com esse 0,25. Depois retornei para a doutora e ela aumentou para 0,5, né? 0,05. Vou deixar a seringuinha mostrando aqui pra vocês. E agora, só agora, em janeiro de 2024, né? Que já tinha a dose de 0,05. Já tava já há muito tempo ela tomando, ela fazendo uso, já tava relaxada no corpo. E aí a irritabilidade voltou com força, gente, com força. E aí agora, em janeiro de 2024, a neuro pediu pra poder a gente dar mais uma aumentada de leve. E aí a gente foi pra 0,8, né? A gente tá nessa dosagem aí. E melhorou também muito, né? Como eu já falei com vocês, melhorou a irritabilidade, melhorou o humor, começou a interagir mais, hoje em dia a Melissa, a interação social dela é mais com adulto. Não que ela não tenha interação com crianças. Ela tem uma interação maior com adultos, interação com crianças que seja a maior que elas, interação com crianças que seja do mesmo nível, do mesmo tamanho dela, ainda é pouca, mas ainda assim interage, né? Tem mais paciência de esperar, tá com mais... claro, gente, cada dia é um dia, não é todo dia que a gente tem as flores, sabe, mais belas do campo, mas... Tô muito feliz, muito satisfeita. Contra o sono, a gente aqui em casa nunca teve problema com distúrbio de sono. Então, o risperidona, ele também age para crianças que têm o distúrbio do sono, que não conseguem dormir. Aqui em casa, graças a Deus, a gente não tem esse problema. Antes mesmo do risperidona, a Melissa sempre tirou a soneca da tarde e dorme a noite toda também, normal, sabe? Com medicação, sem medicação, ela dorme normal.
Contra a alimentação, graças a Deus melhorou. E outra coisa que melhorou também é a ansiedade, né? Melissa também, vocês acham que criança não tem ansiedade? E tem sim, gente. Criança tem ansiedade. Melissa começava a cutucar isso aqui, ó. Essa pelinha daqui, mesmo que não tivesse até sangrar. Hoje em dia, graças a Deus, ela melhorou muito. Ela parou, embora adquiriu outras coisas, mas ela parou de fazer essa cutucação. Isso não quer dizer que a ansiedade saiu dela, não, mas melhorou muito. E também melhora a alimentação, como já falei com você, é uma criança que come, né? E tá sendo assim, gente, a vida da mãe atípica não é fácil, né? A gente aprende a ser um pouquinho de cada especialista, a gente tem que saber as medicações que vai dar. Eu vejo muitas mães falando contras que não vai dar, que eu também super respeito, cada mãe tem o seu jeito de pensar, tem sua forma, porém aqui em casa a gente viu como uma solução, né? E o tempo que eu fiquei sem dar, eu via que Melissa tava só piorando, gente. Era só piorando. Melissa, Paty, como é a irritabilidade, Melissa? Bater a cabeça, gente, aonde ela achava, era o tempo todo, sabe? Qualquer coisinha, gente. Às vezes a criança, ela tava só no quarto dela brincando com os brinquedos, do nada ela batia nos brinquedos tudo e começava a chorar e era sem nenhum tipo de motivo, ou seja, ela não tinha um controle do seu humor, sem nenhum controle do humor dela. Vocês vão falar, mas é só uma criança, gente, não tem essa de eu sou uma criança. Criança típica, não tem essa alucinação de quando tá brincando, de repente, sabe? Sair jogando os brinquedos, tudo batendo e se jogar no chão. Não tem isso, sabe? Tem alguma coisa aí que tá deixando essa criança com o humor dessa forma. E aqui em casa era assim. Se falasse com um tom de voz mais alto, eu tenho vídeos aqui mostrando a vocês alguns sinais de autismo em Melissa, é o vídeo. Ela batendo a cabeça, se joga no chão, bate nos olhos, se esmurra, arranca os cabelos, puxa o cabelo. Graças a Deus isso melhorou muito. É muito raro Melissa ter uma crise dessa. Tem que ter todo um desfecho pra ela ter. Não que ela não tenha, ela tem sim. Porém tem que ser uma coisa muito específica pra tirar ela do sério, né? Então basicamente é isso, gente. Melissa só faz só o uso de uma medicação no momento, que é o Risperidona. Tá? A gente não faz uso de nenhuma medicação. Eu parei com Calmin porque não tá surtindo efeito, parei com os florais porque não surte efeito. Uso no momento que não é medicação, que só os óleos essenciais, que é pra fazer calmar, relaxar o corpo. É claro, gente, que quando a gente fala de medicação, mãe nenhuma quer medicar o seu filho, né? Mãe nenhuma vai medicar o seu filho por acaso, por dar. A mãe tá medicando porque tá vendo que tá tendo uma necessidade de fazer o uso da medicação, né? Eu faço uso da medicação em Melissa, mas também morrendo de medo, sabe? Toda olhando, observando, morrendo de medo de acontecer alguma coisa e eu me sentir culpada pro resto da minha vida. Mas, infelizmente, esse foi o meio, né? E foi um meio onde a gente vê melhoras e muito. Melhoras, como eu já falei, relatei pra vocês, melhora na aparência, melhoras no comportamento, melhoras em tudo, gente, em tudo mesmo. É claro que cada caso é um caso. Aqui em casa a gente optou por dar, né? Mesmo eu com todo o meu medo, sabe? Até hoje eu ainda tenho medo, mas a gente viu o resultado, viu melhoras. A gente só ganhou. Isso que a gente conseguiu aqui em casa. Só teve ganhos. E ganhos significativos. Então é isso, espero muito que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar nos comentários, que depois eu posso gravar um vídeo respondendo, tá bom? Então é isso, ó. Big beijo pra vocês, o vídeo já ficou longo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Prometo que eu vou gravar muitas coisas falando sobre o autismo da minha experiência. Não sou nenhuma especialista, sabe? Mas durante quase esse ano de processo, eu já aprendi muita coisa. E posso com certeza ajudar vocês ou fortalecer vocês de alguma forma. Tchau!